E naquele momento, assim, no ano de 2019, que foi o primeiro ano de mandato tanto do Bolsonaro quanto do Witzel, a gente percebia claramente um fechamento muito grande das polícias em si, né? A gente tem, na verdade, todo mundo que pesquisa a área de segurança pública, fazer trabalho dentro das polícias é sempre um desafio muito grande, né? Porque as polícias elas têm uma dimensão política do trabalho da polícia que é muito, muito importante. E, em certos momentos, as polícias estão muito mais fechadas à penetração da própria academia, né? E 2019 foi esse ano, né? Eu dei entrada com uma papelada para fazer essa pesquisa. Pra você ter uma ideia, assim, o meu processo ele sumiu 2 vezes dentro da própria burocracia da Polícia Militar do Estado, ninguém sabia ao certo onde estava o meu processo. Eu não consegui acesso ao campo, eu acabei conseguindo esse acesso ao campo, mas já no final de 2019, início de 20, no momento que eu já tinha iniciado o meu campo junto aos candidatos. Mas o que aconteceu? Diante dessa dificuldade de adentrar a Polícia Militar, eu comecei a tentar pensar em outras alternativas para construir meu campo, que é o que todo mundo que faz mestrado, faz doutorado, em algum momento tem que pensar na construção desse trabalho de campo. É um dilema que todo mundo passa por isso, né? E uma questão que começou, que já estava na minha cabeça há algum tempo, mas começou a ganhar uma certa maior maturidade diante dessa dificuldade que eu estava tendo para acessar as instituições de polícia militar, foi tentar pensar em quem são esses caras que estão não dentro da polícia, mas querendo entrar para a polícia, né? E aí eu me vali muito da minha própria experiência como professor da educação básica de ensino, porque vários estudantes meus que foram alunos egressos de escolas públicas da região metropolitana do Rio, sobretudo que são sujeitos periféricos, né, não brancos, moradores de periferias pobres e favelas, foram caras que, na minha trajetória enquanto professor, eles me narraram muitas vezes o interesse em se tornarem militares ou policiais militares. E esses caras, assim, eles não eram, na verdade, como é que eu vou dizer? Sujeitos páginas em branco que estavam ali prestes a serem escritas pelos rituais de formação policial. Muito pelo contrário. Eles eram sujeitos que tinham uma noção muito clara do que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela faz nas ruas, ou pelo menos uma representação disso muito informada enfim, né, pela própria forma como a polícia militar ela atua nas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí, na verdade, eu comecei a pensar em como é que seria, na verdade, trabalhar com esses caras que não estavam ainda na polícia militar, mas que, de certa forma, eles tinham essa vontade de querer entrar para a polícia. E aí a ideia dos cursinhos ela veio como um lugar possível de fazer meu trabalho de campo, né? E embora, na verdade, o ano de 2018, 2019, as polícias elas estavam fechadas em si para a entrada de outros pesquisadores, o campo dos cursinhos ele estava muito, digamos assim, estimulado naquele momento.